Agora, 8 horas e 39 minutos, hora do Liberdade de Opinião por aqui. Vamos ao nosso primeiro assunto do dia. O ex-presidente Lula disse que ele e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, podem estar juntos na mesma chapa para a presidência da República. O PSB, partido de Alckmin, irá formalizar a indicação para que ele seja vice de Lula na sexta-feira. O petista falou sobre a possível chapa em uma entrevista para a rádio Lagoa Dourada, de Ponta Grossa, no Paraná. Veja. Então eu acho que é o seguinte, o Alckmin mudou de partido. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso eu ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país, a fortalecer as instituições para que elas possam garantir o exercício democrático de quem governa esse país e para que ela possa garantir o exercício democrático de cada ser humano nesse país. Então, o que eu acho é que eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Aí eu vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor o Alckmin de vice e isso nós vamos levar para discutir no PT. E ainda nessa mesma entrevista concedida para a Rádio Lagoa Dourada, de Ponta Grossa, no Paraná, o ex-presidente Lula voltou a defender uma regulação da mídia, desta vez afirmando que a intenção é evitar fake news e mentiras. Acompanhe. Então é preciso que se tenha uma regulação para a gente separar o joio do trigo. Ou seja, não é você tentar evitar que as pessoas sejam verdadeiras. É você tentar evitar fake news, tentar evitar mentira contra a vacina, tentar evitar mentiras contra doenças, tentar dizer que pessoas, aconteceu tal coisas que não aconteceram com as pessoas. A vender terrorismo, na verdade, é que é uma coisa muito grave na internet e que ainda não tem uma regulação e não tem controle. Eu acho que é uma coisa no mundo inteiro. Essas foram as falas do ex-presidente Lula concedidas em uma entrevista a uma rádio do Paraná. Já chamo para cá Boris Casoy, nosso primeiro comentarista. Falei primeiro assunto, mas é duas perguntas em uma só, né, Boris Casoy? Primeiro, sobre essas falas do presidente Lula, qual a intenção dele em voltar a falar em regular a mídia aqui no Brasil? E também sobre a primeira declaração dele, de que forma a Alckmin pode ajudar aí na formação de uma chapa para concorrer ao Palácio do Planalto em outubro, hein, Boris? Muito bom dia para você. Bom dia, Stephanie, bom dia, telespectadores, bom dia, companheiro Fernando Molica, no Rio de Janeiro. Olha, essa história da censura, que é essa proposta de regulamentação da mídia, já é velha. No governo do Lula, no último governo dele, ele tentou essa proposta, essa iniciativa, mandando um projeto para a Câmara. Houve uma gritaria, é um projeto, leia o projeto, aí você vai entender a intenção dele. Ele pode ter mudado, claro, todo mundo pode mudar, mas o projeto era um projeto de censura, Você não consegue tapar a boca de alguém e evitar que a pessoa diga. O que você pode fazer é criar consequências gravíssimas para quem difunde fake news, para quem mente, por exemplo, para quem diz que foi absolvido e não foi, que o processo foi anulado. Tem um monte de mentiras que você pode depois, como censura prévia, nunca. E se você observar o projeto que ele, Lula, enviou para o Congresso, você vai ver que era a instituição da censura no Brasil. O PT e o Lula têm um quê autoritário muito... Não é maldade, não. O cara, de coração, pensa que ele vai ajudar o Brasil sem um noticiário que possa ser alarmista, tomando cuidado. Olha, não fala muito dessa tal de dengue, que as pessoas podem ficar alarmadas. Não, inflação, vamos maneirar e tal. Bom,
ele fala formalmente que Alckmin pode ser escolhido, deve ser, já está escolhido, né? Sexta-feira vai ser formalizado. Tem uma notícia nos jornais aqui, que ele diz assim: eu mudei, Alckmin mudou. Diz Lula sobre provável vice. Só se for de endereço, porque não sei se o Alckmin pode ter mudado um pouquinho, pode ter ido um pouco para a esquerda. Os dois, o que os dois pensam, constitui um brutal choque elétrico, uma trombada de 1 bilhão de volts. O Alckmin é um homem de direita, da direita civilizada, tem uma série de conceitos que ele emitiu a vida toda, não vai se voltar para o PT, né? Não vai se voltar para o PT. Eu quero ver como é que o Alckmin vai responder às questões da Petrobras, no tempo do Lula, dos processos que o Lula levou, tudo que ele falou a respeito do Lula, vai ser interessante. E o que o Lula falou a respeito dele também. Então, será que eles mudaram de posição a esse ponto de... Bom, dizem que o ódio e o amor formam parte do mesmo círculo. De repente, isso é verdade. Essa história do Lula dizer que sexta-feira o PT vai escolher é mentira. Quem escolhe no PT, quem decide é o Lula. Quando ele fala o PT é ele. O resto é o resto. O PT, ele decide, ele resolve, ele toma a iniciativa, ele é candidato. Ele tenta ser candidato de uma espécie de terceira via, né, que também a gente não sabe exatamente o que é terceira via, e ele se aproxima do Alckmin, que traz para ele uma ampliação da busca de votos um pouco mais à direita, onde ele tem restrições. Foi uma decisão inteligente. Quero ver depois o exercício disso. Isso tem um potencial explosivo muito grande. Vamos ver como eles vão se comportar. Ou o Alckmin fica quietinho, como Marco Maciel ficava, só que o espírito é outro, ou vai ter choques durante uma suposta gestão Lula. Agora, que o Lula tenha mudado, as ideias que ele apresenta são ideias antigas, de 50 anos atrás. É difícil imaginar que ele tenha mudado para frente. É difícil, viu? Eu estou pensando alto, mas é isso mesmo. Fica difícil imaginar que tudo vai mudar agora, daqui para frente, como diria o Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Nada. Não tem ideias, não tem planos. O Brasil é muito difícil. A dupla Alckmin-Lula, Lula-Alckmin é explosiva. E o Lula fala certo que o Brasil precisa de uma reconstrução. Agora, eu não sei se ele, Lula, pela sua biografia, pela sua capivara, tem condições de exercer esse papel de pacificador do Brasil. É isso, Stephanie. Muito obrigada, Boris Casoy.